Olá, sétimo ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem, tá? Gostaria de pedir para vocês uma atenção especial para a nossa aula de hoje, ok? Vão lá no vídeo no YouTube, lá nos comentários coloquem nome, número e turma, tá? Porque a partir daí é que eu vou fazer a presença de vocês. Gostaria de pedir a vocês que façam as atividades no decorrer da nossa aula, porque ali, no momento em que eu peço para vocês fazerem um retorno dessa atividade, eu estarei aí fazendo minhas anotações, porque vocês sabem que as atividades também são avaliativas, certo? Quem, por algum motivo, não puder me enviar a atividade hoje, eu gostaria de pedir a vocês que me mandem um responsável de vocês fazer a justificativa da falta da atividade de hoje, tá bom? Eu não estou mais aceitando as crianças me devolver essa justificativa, porque muitas vezes os pais de vocês estão confiantes, né, de que nesse período de 14 às 16 horas, vocês estão aí vendo as nossas aulas, né? E aí, não todos, mas algumas crianças desviam esse momento para jogos e outras coisas atrativas aí na internet. Por esse motivo, só estarei aceitando atividades posteriores com a justificativa do pai ou responsável, tá? Vamos lá. Hoje estaremos estudando aí o nosso 12º capítulo, que fala do reino plantae, biodiversidade vegetal. Mas o que seria esse reino, pessoal? Eles fazem a fotossíntese, fornecem alimento, né, para todos nós. É a base da cadeia alimentar. Embelezam o nosso ambiente com flores e frutos, certo? Quem são elas? Imaginem aí. Elas, pessoal, são as plantas. Vamos lá estudar um pouquinho sobre elas. Todos os seres incluídos no reino plantae são eucarionte, pluricelulares e autótrofos, ou seja, eles, né, produzem o seu próprio alimento, certo? E também fotossíntese. Quais são os representantes desse reino? Vamos lá. As plantas sem sementes, elas podem ser briófitas, exemplos, musgos e hepáticas, né? E pteridófitas, exemplos, samambaias e avencas. As plantas com sementes, elas podem ser gimnospermas, exemplo, pinheiro do Paraná. E agiospermas, exemplo, qualquer planta, certo, que produz frutos. Exemplo, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, entre outros. Vamos aqui observar algumas plantas, né, que fazem parte dessas que a gente acabou de falar. Briófitas, né, pteridófitas, como a samambaia, gimnospermas e agionospermas, né, como as frutas. Quais são as principais características das gimnospermas? São plantas vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte. Possui raiz, caule, folhas, estrobilos e sementes. O estrobilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há a formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estrobilos. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Os estrobilos não possuem elementos de tração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Alguns exemplos aqui de agiospermas, né, como as flores e frutos. Quais são as principais características das agiospermas? Vamos lá. São vasculares, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem um néctar, solução açucarada.
que atrai animais como abelha, borboletas, formiga, pássaros, morcego e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas, forma-se o embrião, dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto, com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião, certo? É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão deve-se, de fato, de que todas as flores possuem ovário, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de sementes. Agentes polinizadores nas angiospermas. O que é um agente polinizador? Ele garante a perpetuação da espécie, tá? E ela pode se dar de forma assexuada e sexuada. A forma assexuada, pessoal, é sem a conjunção de material genético. Já a forma sexuada é um processo em que há a troca de gametas masculinos e femininos. Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a unem ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário.
Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá?